O Evangelho, aberto a esmo, caiu no capítulo 16. Eu peço ao Paulo Inácio, por favor, que leia o item número 14, desprendimento dos bens terrenos. Bom dia, meus irmãos. O Evangelho a esmo nos levou ao capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 14 é desprendimento dos bens terrenos. É um item bastante longo e nós vamos ler só a metade. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbulo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas, dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus, nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir, e Ele empresta, sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente e lhes ficais agradecido. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres
que são tanto quanto ele seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis que prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis, que resulta deste esquecimento voluntário dos vossos deveres. A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sobre que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favoreça e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Graças a Deus. Helena, por favor. Bem, meus irmãos, muitos de nós ainda não compreendeu que o desprendimento dos bens que adquirimos ou que pretendemos adquirir, que invejamos, não baseia-se apenas em ignorá-los. Muitas pessoas ainda pouco esclarecidas, ansiosas, em busca por significado, em busca de um propósito, se indaga: qual o propósito da minha vida? Alguns procuram sentido numa carreira, mas dificilmente encontrará uma resposta que lhe auxilie a justificar a sua existência. Muitos optam por ser pessoas ocupadas, com trabalho, em vez de ser pessoas ocupadas em viver. Trabalham muitas horas, porque se não trabalharem não têm uma identidade. Muitos encontram o significado num carro novo, numa roupa nova, numa joia, numa nova casa, ou em roupas novas. Tais pessoas estão sempre buscando sentido em algo material que possuem. Alguns tentam ser esportistas, procuram um culto, entretenimentos, tudo que possa imaginar, achando que assim está se desligando dos bens. Tudo não passa de miragens, num deserto de propósitos, porque deveríamos encarar a verdade, nos procurando a Deus, procurando compreender Deus, para que não sejamos destroçados, para que não sejamos restos de um navio naufragado, flutuando no universo, apenas flutuando, não vivendo. Conhecer os nossos erros e procurar corrigi-los, isso é se desprender, é conhecer
como estamos indo, como estamos usando esses momentos maravilhosos que nos foi doado por Deus, nessa oportunidade de crescimento, de renovação, nessa oportunidade de corrigirmos e de melhorarmos. Ninguém é mais feliz que aquele que se arrepende dos seus erros. Que coisa boa reconhecer que errou e não tornar a fazê-lo, mudar o seu comportamento. Arrependimento, meus irmãos, é decisão de abandonar os desejos egoístas e buscar a Deus. É um pesar sincero que levamos a admitir os nossos erros e a desejar ser melhor. É uma convicção interna que se expressa em ações externas. Você olha para o amor de Deus sem compreender que Ele o tem amado como amou. E essa compreensão, meus irmãos, motiva a nós a mudarmos as nossas vidas. Esta é a natureza do arrependimento. Isto é arrepender-se. É corrigir os nossos erros, mudando a nossa vida, ouvindo o Evangelho e vivendo as palavras que nos são ditas no Evangelho. E a chave, meus irmãos, para conhecer a Deus é ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento pessoal. E para isso nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, para que possamos senti-lo perto de nós. Com Deus em nosso interior, meus irmãos, nós deixamos de ser um acidente para sermos um incidente. Passaremos a ser uma dádiva para o mundo e não um peso que incomoda aqueles com os quais nós convivemos. E se dissermos que não temos erros, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade dentro de nós. Prestamos um desamor a nós mesmos. E ao justificar as nossas atitudes, nós estamos encobrindo os nossos erros. Muitas vezes nós vamos ao Cristo com nossos erros, mas o que queremos é uma cobertura para a nossa conduta. Desejamos escapar das consequências, escondendo a realidade. Então, nós nos comportamos como vítimas. Nos autopiedamos. E nós precisamos ter coragem de encarar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, para podermos nos modificar. Então se pergunta, Deus em sua infinita misericórdia irá curar o que nós ocultamos? Como Deus pode curar o que negamos? Ele pode curar o que encobrimos? Não pode, meus irmãos. Nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos dialogar com Deus com sinceridade, com lealdade, com sinceridade e com honestidade. E quando dizemos dialogar com Deus,
é dialogar com o nosso próximo, ser leais, reconhecer nossos fracassos e os nossos erros, as nossas más intenções e modificá-las. É ajudar aqueles que trabalham a realizar, a construir, a modificar para melhor, aplaudindo, apoiando e trabalhando junto com aqueles que querem realizar e modificando as nossas ansiedades, a nossa inveja, e que Deus nos proteja. Obrigado, Helena. Bom, meus irmãos, a nossa palestrante de hoje é a nossa querida irmã Marina Ferri. Marina é presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Taubaté, em São Paulo. Expositora espírita, articulista de jornais espíritas, coordenadora de estudos e trabalhos mediúnicos, pós-graduada em ensino religioso. Sua formação acadêmica é em ciências físicas e biológicas. É pós-graduada em cultivo de plantas medicinais. É voluntária do Conselho Municipal de Saúde e nos brindará com uma palestra cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Eis a chave da porta estreita. A nossa querida irmã Marina, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de ouvi-la, pela força que você saiu de São Paulo para vir ao Rio de Janeiro, estar aqui nesta humilde casa. Seja bem recebida, seja benquista por todos nós, né? E que você tenha uma palavra bem iluminada. É o que nós esperamos para todos nós aqui. Muito obrigado, do fundo do nosso coração todo. Obrigado. Meus amigos, meus irmãos, bom dia. Que o Pai de bondade nos ampare a todos e que Jesus, o Mestre da vida, nos ilumine a cada dia no despertar da consciência que somos, ainda um tantinho embotados, mas filhos de Deus, luz em plenitude. O agradecimento é nosso de podermos estar aqui. É uma honra estarmos com os amigos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. O título da eu não digo nossa palestra, mas digo nossas reflexões nesta manhã, já até me fez sorrir de início, porque o Evangelho aberto ao acaso, e não há acaso, nos falava do desprendimento dos bens terrenos. E nós vamos ver que esse é o capítulo 16, a primeira parte da nossa reflexão está no capítulo 15 e a segunda no 17 e 18. Então está tudo encadeado, não existe acaso. Nós vamos para as nossas reflexões, tratando-se de Jesus, e eu vou ter que contar com os companheiros lá de cima, em dois sentidos. Os de cima do plano espiritual e os de cima na tecnologia que nos favorece as reflexões. Podemos ir. Éden, terra prometida, cartas de suor e sangue, quais rangeres e gemidos de crentes e incréus. Mas a carta viva desce, e no mapa da virtude a terra resplandece. Venha a ela o vosso reino, será nela qual no céu. São palavras de uma música de Gladstone Lage, intitulada Cartas. Éden, terra prometida. Todos nós, habitantes deste planeta, como espíritos aqui viemos, como a terra prometida para a nossa evolução.
ninguém está em planeta errado, ninguém está em família errada, em casa errada. Todos estamos no lugar certo, que precisamos estar para fazer essa nossa evolução. Então, se ainda existem rangeres, gemidos de crentes e incréus, é porque esta humanidade terrena segue a sua evolução não de forma tão homogênea, até porque alguns espíritos já são mais antigos e outros mais jovens na caminhada evolutiva. Assim, todos nós estamos caminhando juntos, mas ainda a humanidade arrasta a qualidade da sua primitividade terrena. Trazemos a alma ainda muito aguçada para os nossos instintos anteriores. Mas estamos crescendo e, portanto, contamos aqui com a carta viva que desce. Jesus é a carta onde Deus escreveu tudo o que precisávamos saber para podermos fazer essa evolução. Cada um de nós que se diga cristão, cada um de nós que abraça o ensinamento de Jesus, há de transformar-se na carta viva, Evangelho, Boa Nova, carta da novidade. Nós temos que dar esse testemunho, e assim a terra será o reino de Deus e será tão igual ao céu, que no futuro os aqui encarnados se sentirão extremamente felizes e as dores não existirão mais. Vamos lá. Nós temos que ir pedindo porque o controle não atende até lá. Maria de Magdala. Essa é a personagem principal das nossas reflexões de hoje. A jovem cortesã da Galileia, excluída da sociedade em que vivia pelo estilo de vida que escolhera, encontrava-se ensimesmada nos jardins da sua vivenda maravilhosa. Colunatas romanas, jardins floridos, a jovem cortesã muito bela, trajes perfeitos. Refletia e refletia muito. Sua vida inteira tinha sido receber os homens em sua casa, para os prazeres da matéria, da carne, do desejo. E ela, especialmente disputada pelos patrícios romanos, era uma mulher bem-sucedida materialmente. Mas, como foi comentado aqui, muitas vezes o bem material que acumulamos não preenche o vazio que trazemos na alma. É preciso mais. E Maria pensava sobre isso porque acabara de ouvir, não muito distante da sua casa, as palavras do mestre Galileu, onde ele falara de um amor que ela não conhecia, pois que ela conhecia somente o amor oferecido na materialidade. O sentimento mais nobre da alma, ela ainda não tinha experimentado. Sua alma estava em conflito. Aqueles momentos de nossas vidas onde vamos reformular os nossos valores, porque os valores anteriores não atendem mais às nossas necessidades de espírito. Temos tudo e não temos nada. Tudo de material com facilidade e, no entanto, o vazio na alma, a carência afetiva, o desejo de vivência fraterna, amorável, nós ainda não desenvolvemos. E por isso adoecemos, e por isso entristecemos, e por isso muitas vezes nos desesperamos. Maria refletia tudo isso, pensava no seu povo, pensava na sua gente que ela abandonara, pensava nos valores da sua raça, que um dia ela deixara para trás. Enfim, estava ali, refletindo sobre os acontecimentos. Não mais desejava para si. Era necessária mudança. Não mais queria para si aquela vida que não lhe trazia um prazer tão grande. Aquele homem de olhar sereno, de voz mansa, do qual ela ouvira palavras das bem-aventuranças, acenou para ela com um mundo novo, uma esperança nova, um jeito de viver diferente, e acena para todos nós a todo instante com os seus ensinamentos. Aquela mulher toma então uma decisão, pois que aqui ela ouvir as pregações do Evangelho, perceber a grandeza dele
e não desejava mais, não queria mais. Chega, era um basta, era um momento de decisão, era um momento de crescimento espiritual que aquela alma ansiava naquele instante. Meus amigos, todos nós, indistintamente, filhos de Deus, teremos os nossos momentos de decisão, onde enquanto almas escolheremos o que é que eu quero para mim, que caminho eu quero seguir, que vida eu quero ter, o que é que eu desejo fazer da minha vida, qual é o sentido de estarmos aqui. Cada um de nós há de se perguntar: por que eu estou aqui? O que eu vim buscar ou o que eu vim oferecer? Eu não tenho às vezes nada para pedir, mas o que me traz a este local? O que me traz a formar junto com todos que aqui estão, desconhecidos, entre aspas? O que nos traz a vivermos esta experiência terrena, aqui e agora? Que marca as nossas almas para o futuro, que faz com que cada um de nós, enquanto espírito, reveja os seus valores e, enquanto espíritas, reveja as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes, dentro da proposta evangélica. Vamos lá então, continuando, porque essa história está no livro de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, e a página se intitula Madalena. As facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Ela não queria mais, nada daquilo tinha sentido. Então, ela tem um pensamento de buscar o Jesus. Afinal, ela vira que ele tratara bem todas as mulheres de má vida como eram classificadas. Ele não haveria de rejeitá-la. Ele era tanta atenção, tanto carinho, tanta solicitude, não a rejeitaria. E ela toma uma decisão muito séria. Chama um seu empregado, manda tirar um barco e vai atravessar o lago de Genezaré para chegar até Jesus. Ele encontrava-se em casa de Simão Pedro e ela arriscava na calada da noite a buscá-lo, sem saber como seria recebida. Mas ela seguia em frente. Ela fez o seu primeiro movimento para a mudança, deslocar-se do ponto de zona de conforto em que se colocara por uma tanta vida, para buscar algo novo, porque aquela zona de conforto não lhe atendia mais ao íntimo do coração. Ela segue, adentra a casa de Simão Pedro, temerosa. Percebe Simão Pedro que a olha meio de lado, afinal aquela mulher na sua casa. E sai, deixando o mestre que olhava para ela como quem a esperasse, com todo amor e carinho. Esta mulher, um tempo mais tarde, vai dar um testemunho diante da sociedade, lá num banquete na casa de Naim o fariseu. Quando ela vai se aproximar de Jesus, vai lavar os seus pés com suas lágrimas, vai derramar sobre os seus pés o perfume que trazia consigo e vai enxugar com seus próprios cabelos. O que nós muitas vezes não vemos numa cena como essa é entender que era habitual que um hóspede, ao chegar, porque as caminhadas eram por caminhos poeirentos, o dono da casa se oferecesse com água para lavar os pés, a fim de que ele entrasse com os pés limpos. Não fizeram isso com Jesus, o que era uma ofensa grave. E ela não se contém e usa das próprias lágrimas. Ela rega seus pés com perfumes e nós imaginamos que sentido tem isso até no texto bíblico. O que nós não sabemos é que este perfume era carregado pelas cortesãs para fazer a higiene pessoal entre um cliente e outro, já que as condições de saúde eram terríveis. Quando ela derrama tudo isso aos pés de Jesus, ela está dizendo a ele: não quero mais, chega, porque o perfume era caríssimo, e se ela não o tivesse, significava que ela estava abrindo mão da profissão. E ela derrama tudo aos seus pés, entregando a ele todo o seu amor e o testemunho do seu desejo de fazer diferente a partir dali.
São sutilezas dos relatos bíblicos que muitas vezes nós não sabemos, para imaginar a grandiosidade da ação dessa mulher, correndo o risco da lapidação a todo instante, pois que este era o castigo da época. Se pega, seria lapidada, e ela então se expõe de tal forma. Vai lá e tem um diálogo interessante com Jesus, que nós pedimos agora a nossa projeção. Diz ela: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Fazia o mea-culpa, a confissão de pecadora, será que Deus abre as portas aos pecadores? Será que acolhe a nós que erramos? E Jesus tem uma resposta maravilhosa para ela. Vamos em frente. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te. Caminha sob sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E Maria, naquele momento, não entende muito bem, porque afinal ela era uma mulher envolvida com a prática do amor, deste amor terreno que conhecemos. E ela então responde a ele numa outra fala. Vamos à nossa técnica. Tenho amado. Ela amava desse jeito terreno, ela amava da forma com que o mundo ama. E dizia: tenho sede de amor. Como pode? Se estou envolvida com tudo isso, ter uma sede de amor. Ela não conhecia o amor verdadeiro, mas o desejo de mudar estava ali, demonstrado aos olhos de Jesus. O próximo. Jesus lhe diz: o mundo viciou todas as fontes de redenção. O caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação. Já está pronto, já está pisado, já está limpo. É fácil seguir a trilha limpa. Em suas sendas, a virtude tem que marchar por uma porta estreita. O mundo tem os caminhos fáceis, as portas largas. Tudo é fácil se nós quisermos nos envolver nas coisas materiais terrenas. Porém, se quisermos desenvolver virtudes da alma, não será tão fácil assim. Vai exigir de nós algum sacrifício, com toda certeza. O próximo. Jesus, nesse diálogo registrado por Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier, Jesus estabelece uma sequência de portas estreitas, porque nós também não damos grandes saltos de uma vez. Nós precisamos um passo de cada vez, vencer uma dificuldade de cada vez, é vencer a nós mesmos em cada uma delas. Então, nós vamos ver uma sequência de portas estreitas. O próximo. A primeira que ele solicita a ela: é preciso a libertação dos vícios para desenvolver virtudes. Eu não consigo desenvolver virtudes se eu mantiver em mim os vícios. E não pensemos vícios apenas materiais, comuns do nosso mundo, seja bebida, seja o cigarro, seja alimentação, glutonaria ou sexolatria. Nem pensemos tanto nisso, que são vícios, mas nós temos vícios da alma. A má fala, o mau pensamento, a inveja, o orgulho, o ciúme, são vícios da alma e muito mais difíceis de nos libertarmos, porque os materiais até são mais fáceis. Experimenta dizer para alguém: olha, você está comprometido com as suas coronárias, excesso de gordura, você tem que mudar radicalmente sua alimentação se quiser viver. No dia seguinte ele já está disposto a toda mudança. Agora diga para alguém: eu vou contar algo para você, mas eu não quero que isso vire fofoca. O que acontece? Em 2 minutos todo mundo está sabendo. Nós temos o vício da língua. Então são coisas que Jesus convida. Primeiro, a libertação dos vícios. Eu tenho, primeiro de tudo, ter consciência, fazer uma autoanálise, um autoconhecimento. Eu sou portador desta viciação. Ou eu estou, e agora não quero mais estar. A partir daí eu posso começar o trabalho na sequência. Vamos lá.
A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, diz o Livro dos Espíritos na questão 893. Existe virtude sempre que existe uma resistência voluntária ao arrastamento de todas essas coisas. Então eu não preciso ser santa agora. Um dia nós seremos todos. Mas se eu conseguir, como diz Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, domar as minhas más inclinações, domar, eu já terei avançado muito. Eu já terei dado grandes passos na minha caminhada, porque eu estou lutando comigo mesma para melhorar. Então os espíritos amigos dizem, sempre que nós fazemos um esforço para vencer o arrastamento do mal, nós já estamos começando a exercitar uma virtude. Não somos ainda os seres virtuosos que seremos um dia, mas estamos nesse passo a passo. Vamos lá. A mais meritória virtude, continuando no Livro dos Espíritos, é a que está calcada sobre a mais desinteressada caridade. Tudo que nós fizermos no sentido da caridade, de servir as outras criaturas, sem qualquer interesse, é uma grande virtude. Não esperando nada em troca, porque Jesus dizia, serve e passa. Não espere nada em troca. Sinta o prazer de servir. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Só serve quem tem alguma coisa a oferecer. O servido é o necessitado. Então nós temos que ir refletindo esses ensinamentos de Jesus. Vamos lá, o próximo. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão, dizia Jesus para ela. O amor sincero, ele vai muito mais além de satisfações passageiras. São sentidos profundos da alma que se sente feliz naquele instante. O outro, por favor. Segunda porta. Então a primeira, reconhecermos nossas falhas e tentarmos superá-las, domá-las, melhorá-las. Segunda porta, só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema, disse Jesus a ela. E Jesus exemplifica a Madalena naquele instante, este amor que renuncia como o amor materno, que é capaz de todas as renúncias em favor dos seus filhos. A mãe que vence todas as dificuldades, que estende esse amor gigantesco. Então Jesus exemplifica e ela diz, mas mestre, eu não poderei ser mãe. Como vou desenvolver esse amor? E ele fala a ela que ela deveria desenvolver o amor de mãe aos filhos de outras mães, aos irmãos em humanidade. Se não pode ser mãe biológica, seja mãe por aceitação. E seja mãe de toda a humanidade. Cantamos tanto a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, pedindo que ela seja também nossa mãe. Então, Madalena entende que ela pode sim experimentar esse amor maior, acudindo a todos os seus irmãos, e ela diz a ele, está certo, mestre, eu aceitarei as minhas companheiras de ilusão como minhas filhas. Eu aceitarei os doentes, os pobres, os miseráveis, como os meus próprios filhos. E vou desenvolver esse amor junto deles. Era uma porta estreita. Estender o amor, não só aos nossos, aos meus, aos nossos, mas a todas as criaturas, entendendo-nos como irmãos, como filhos de Deus, como criaturas que precisamos desenvolver o amor. Vamos lá ao próximo. Há uma questão de que amor estamos falando. E agora vai num passo a passo aqui a nossa apresentação. Os alicerces do amor. Nós vamos começar por vamos lá. Sensibilidade. Eu tenho que inicialmente desenvolver sensibilidade. Mas o que é a sensibilidade? É perceber o outro por detrás do corpo. Não me interessa a máscara física que cada um está usando. Nós temos que perceber aquela alma que habita aquele corpo, aquele ser que muitas vezes está dizendo uma coisa com a fala, com o corpo, com a sua apresentação, mas seus olhos dizem outra. Nós temos que ter sensibilidade, é o primeiro passo
para desenvolvermos o amor. É aquele um que chega muitas vezes nos nossos ambientes pedindo uma esmola, e a gente dá alguma coisa que não usa mais, sem saber sequer se aquela coisa vai ser útil a ele, se ele tem condição de usar aquilo, ou até se de alguma forma é exatamente aquilo que ele precisa. Talvez ele precisasse só de um bom dia, talvez ele precisasse de alguém que olhasse em seu rosto e o enxergasse como pessoa, como gente. Sensibilidade. O próximo passo. Depois da sensibilidade, precisamos desenvolver boa convivência. Boa convivência significa convivência pacífica. Vamos nos entender e procurar viver o melhor possível, dentro do lar, na sociedade, ambiente de trabalho. Menos briga, nos desgastamos tanto por pouca coisa. O ditado popular diz que fazemos tempestade em copo d'água. E muitas vezes fazemos, e depois nos arrependemos. Então o exercício da boa convivência, se não puder se calar, morda a língua, ponha água na boca e não engula, até que o desejo passe. Daí pode engolir, que não vai sair mais nada, dê um tempo para esfriar a nossa cabeça. O passo seguinte da boa convivência, nós vamos ver o afeto, desenvolver a afetividade. Mas o que é afeto? Afeto é gostar de alguém. E gostar de alguém não é gostar de alguém porque ele é exatamente do jeito que eu quero, mas é gostar de alguém até com as coisas que não são do jeito que eu quero. Até aquilo que eu não concordo, mas ainda assim eu gosto daquela pessoa. E às vezes os outros não entendem. Como você pode gostar dessa pessoa com tudo que ela faz? E daí? Por isso que fala do amor de mãe, porque mãe vai gostar até do filho que lhe dá, especialmente do filho que lhe dá mais dor de cabeça. Daquele que é o mais complicado, é esse que ela se ocupa mais. Então isso é afeto, é um degrauzinho a mais. E agora nós vamos então para o ponto mais alto da nossa escalada. Chegamos então ao amor pleno. Ele será somatória, inicia-se pela sensibilidade, desenvolve-se na boa convivência, fortalece-se no afeto, e aí então está fácil amar. Exercício simples para nós. Vamos continuando? Terceira porta estreita: tomar a cruz e seguir a própria redenção. Jesus falou isso a ela. Ele disse que ela teria que tomar a cruz. Não dá para abandonar os comprometimentos. Não dá para jogar fora as nossas propostas reencarnatórias. Bem que às vezes a gente quer jogar a cruz no ombro do outro porque acha que está pesado. Mas o Cirineu levantou do Cristo, deixou ele respirar um pouquinho, tomou um ar e disse: toma que é sua, e segue. E nós precisamos fazer isso. Às vezes precisamos de um companheiro que segure um pouquinho. Olha, segura para mim que está pesado demais. E a partir dali, respiramos, ganhamos uma energia nova. Tá, me devolve, é minha mesmo, não adianta. Se tivéssemos que escolher, escolheríamos a mesma história outra vez. Escolheríamos aqueles mesmos compromissos, com aqueles mesmos espíritos, porque existem razões muito fortes para nós estarmos juntos. Próximo. Ele pede a ela, ao tomar a cruz, que ela mantenha fidelidade a Deus e confiança em si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito bonito sobre a fé humana e a fé divina. É isso que Jesus pede, que a gente tenha fé em si mesmo. Confiança: eu posso, eu consigo, eu vou lutar, eu não vou desistir. E confiança em Deus: Deus há de me amparar para que eu consiga, Deus há de me fortalecer. E ele dizia aqui a ela: vai, sacrifica-te, porque era o sacrifício de abrir mão de tudo, de aguentar todas as dificuldades, e ama sempre. Essa era a recomendação do Cristo para ela viver mais esse trecho. Vamos lá. Ela haveria, para viver isso, de passar pela solidão com confiança em Jesus. Claro, desde que fazemos o diferente, muitas vezes estamos excluídos e nos achamos na solidão. As pessoas nem sempre nos compreendem,
nós desejamos mudanças na vida que os outros não entendem a razão, estamos sós. Ela haveria de experimentar esta solidão, porque estava rejeitada até pelos discípulos de Jesus, porque ela era pecadora. Embora no Evangelho de Lucas ele mostre que Jesus seguia com os seus discípulos, seus seguidores, e sempre um grupo de mulheres que apoiavam. E ele cita, o Evangelho cita 3 mulheres em especiais. Maria Madalena, a pecadora, está lá, que foi liberta de 7 demônios. Está lá como registro. Joana, esposa de Cusa, que era o assistente de Herodes, o responsável. Uma mulher envolvida com a política de época. E diz lá de uma personagem, que até hoje a gente não conseguiu mais informações na Bíblia, que se chama uma tal Susana. Essas 3 mulheres e outras tantas, mas essas 3 mulheres em especial, abriram mão, como foi recomendado o Evangelho, do desapego dos bens terrenos, abriram mão de todos os seus bens terrenos em favor da obra que o Cristo estava realizando para sustentar os companheiros de jornada, embora excluídas do meio. Não perderam o foco do trabalho, ajudaram continuamente e estavam ali sofrendo a solidão. Maria de Magdala parte para ajuda séria a todos os doentes, às suas companheiras de trabalho, aos amigos que ela tinha até então. E ela está, um certo momento, ela se encontra totalmente excluída do grupo de discípulos do Cristo, que não queriam a sua aproximação, porque é muito assim. O que vão pensar de nós se essa mulher estiver aqui junto? E até hoje, as pessoas dizem: o que vai pensar de mim se me virem com esta pessoa? Quantas vezes fazemos isso? E ela então, sozinha, encontra um grupo de leprosos, que também foi excluído da cidade, está na periferia. E eles estavam ali porque queriam saber de Jesus, sabiam dos milagres, sabiam da ajuda, queriam saber de Jesus. Então ela ouve isso e vai até eles. E as pessoas condenam: como você vai até eles? São leprosos. E ela passa a se encontrar todas as tardes com aquele grupo embaixo de algumas árvores. E ali ela vai contando o que ela ouviu de Jesus, o que ela aprendeu com Jesus. E aquelas almas doridas e sofridas no corpo físico vão se enchendo de esperança. Chega um momento que são expulsos da cidade. E ela resolve ir com eles. Ela estava só. Ela não tinha mais o que fazer ali. Vai com os leprosos para aquele vale dos leprosos. E lá ela cuida deles uma vida inteira. Quando, no momento, ela já se encontra com as manchas arroxeadas da lepra que a contaminava. Ainda assim ela permanece. Mas ela resolve, ela tem muita saudade. Ela quer ir até Éfeso. Ela quer ver Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e alguns dos seus companheiros que lá viviam, como uma despedida da sua vida terrena. Os próprios leprosos, algumas moedas que juntaram, proveram a ela um meio de caminhar, mas a caminhada seria longa, muito longa, e ela faria sozinha e a pé. Refletindo seus pensamentos, buscando esta condição de prática do bem por onde passava. A caridade para Maria de Magdala tinha se tornado seu lema. E ela então se aproxima de Éfeso, mas ali, na periferia já, quando vislumbrava os primeiros telhados, suas forças não aguentam mais. Ela tomba, é recolhida por alguns cristãos da época, num isolamento, colocam num pequeno cômodo e cuidam dela. E ali Maria tem uma experiência maravilhosa. Vamos lá. O próximo. A jornada começa e ele tinha recomendado: longo o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temas.
Quem está com Deus não tem o que temer. Haja o que houver, nós estaremos sempre amparados. A espiritualidade amiga está atenta. Vamos ver o próximo. Maria exaure suas forças físicas. Naquele catre, o corpo que antes fora belo, agora é um farrapo humano. Mas quem ela vê? Naquele instante final da sua vida, o Mestre, que vem a ela em sua plenitude, estende-lhe as mãos e diz a ela: vem, eu te espero aqui. Passaste a porta estreita, amaste muito. E esta é a recompensa, é a última porta, a morte com a consciência tranquila. Porque desencarnar com consciência tranquila, sem culpas, com a noção de dever cumprido, isso para nós é uma bênção. É a última porta, a porta da libertação. E eles: vem, passaste pela porta estreita, amaste muito, vem que eu te aguardo. E estava ela ao lado de Jesus. Mas é claro que a história acaba aqui, as nossas reflexões davam um pouquinho adiante. Vamos ao próximo? O Livro dos Espíritos, em sua questão 609, diz lá: a progressão mais rápida, como nós faremos? À medida que o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Vamos olhar para nós mesmos, não ter para nós a ideia de que os outros fazem da nossa pessoa. Somos nós que temos que ter identificação própria. Conhecendo as nossas capacidades, potencialidades, os nossos defeitos, dificuldades. Esse é o primeiro passo, porque aí nós vamos progredir mais rápido. E aqui é um esquema que eu vou pedir que dê vários cliques até para que ele fique inteiro. Vamos lá para o próximo? Cadê meus companheiros? Está aqui. Nós temos um esquema. Foi um companheiro nosso, um médico neurologista, que já está desencarnado, quem fez isso. A raça humana saiu, todos nós saímos dos instintos. Esse é o nosso estado natural. O primitivismo da época. Desenvolvemos no instinto, por lei natural, a sexualidade como força criadora. É o que nos permite criar. Criar nas artes, criar na vida, criar em todos os sentidos. A sociedade que se estabeleceu ao longo do tempo foi colocando para nós alguns valores. E então essa nossa energia criadora acabou sendo distribuída em orgulho, egoísmo e vaidade. Porque foi isso que as sociedades primeiras incentivaram nos seus cidadãos. Chegamos neste momento àquilo que é chamado Mar da Serenidade, um momento de transição no planeta. Atingimos um ponto em que precisamos processar a mudança, quando Jesus falava da separação do joio e do trigo. É o momento de mudar. Como mudaremos? Essas forças se perderão? Não. Elas são saudáveis. Nós só temos que transformá-las. Orgulho em fraternidade, ou humildade. Egoísmo em caridade. Vaidade em humildade. Se nós conseguimos transformar esta energia, vejam, é preciso domar as suas más inclinações. Palavras do Evangelho. Se nós conseguimos domar, nós vamos usar a mesma força e estaremos agora sim vivendo todo esse amor. Pode dar mais uma série de cliques aqui, porque isso aqui corresponde ao mundo primitivo. Depois nós vamos ter a Zé, pode mais um. O mundo de provas e expiações, onde estamos vivendo a força da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Vamos para o mundo de regeneração, um momento de tranquilidade, para irmos agora para mundos felizes. Esses são a nossa escalada evolutiva. São as portas que vamos atravessando para vencer a nós mesmos. Vamos para o próximo? Mais um, que lá estão os mundos celestes. O maior mandamento expressa-se agora, neste período da Terra, no aspecto caritativo. Nós não sabemos ainda aquele amor celeste, mas já sabemos a caridade. O primeiro ponto que precisamos desenvolver, fora da caridade, não há salvação. Não há salvação de nós mesmos, não há salvação das viciações que estamos carregando. Estaremos enroscados em nós mesmos. O exercício da caridade é um convite de libertação, de felicidade, tranquilidade.
Então, fora da caridade não há salvação. A prática é encarada como uma obrigação moral a todo o espírita. Os espíritas, de um modo geral, são reconhecidos pela caridade que fazem. Ainda que seja a caridade assistencialista, a caridade material, mas existe a caridade moral. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 2, a primeira frase diz que a caridade moral é nos livrarmos do orgulho e do egoísmo, transformando orgulho e humildade em egoísmo em caridade. Coloquemos altruísmo, olhar para o outro. Este é o convite para todos nós, num momento em que estamos reiniciando as tarefas da casa para mais um ano. Que possamos pensar essa caridade de fato. Vamos em frente. O verdadeiro sentido da palavra caridade pode dar todos os cliques, por favor. Esse verdadeiro sentido da palavra caridade está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que foi perguntado o que é a caridade para Jesus. Porque nós damos pão, nós damos coisas, mas muitas vezes não nos damos nas coisas que damos. Damos a distância. Então, o que é a caridade verdadeira para Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Gravem esta sigla, BIP. Quer estar conectado com o Cristo? BIP logo. Benevolência, indulgência e perdão. É só assim que ele atende. Assim nós estamos conectados diretamente. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas recebidas. A caridade é a expressão maior de amor ao semelhante. Vamos ver o próximo. Benevolência é boa vontade em ajudar, sem interesse, com verdadeiro afeto. Pode ir o próximo. É saber falar e ouvir, dando ânimo àquele que desfalece, ressaltando suas qualidades, ao invés de apontar os seus erros. Ninguém que está no erro precisa ser reforçado no erro. Cada vez que falamos do erro, nós estamos alimentando o erro. Então falemos do lado positivo, daquilo que é bom. Lembremos uma figura do Evangelho, quando Jesus caminhando passa e vê a carcaça de um cachorro morto. E todos os seus dizem, ai, que horror, que coisa, que mau cheiro, que feio. Jesus para, olha e diz que belos dentes ele tinha. A única coisa bonita. Dá para a gente olhar para os outros, escolher alguma coisa bonita para fixar o nosso olhar e para alimentar o nosso pensamento? Com isso deixamos de falar daquilo que não serve e alimentamos, enaltecemos o que há de bom. Esse é o trabalho do momento que precisamos fazer. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurece a personalidade, facultando um relacionamento positivo. Assim nós vamos tirando a nuvenzinha negra e vamos ali fazendo com que os raios de sol do bem estejam sobre ele. O próximo. A indulgência, tolerância e compreensão para com os defeitos do próximo, sem humilhar ou constranger aquele que está em posição inferior. Ele já está em posição inferior. Vamos querer ainda tripudiar sobre ele? Pisotear aquela criatura, olhar de cima para ele? Quem somos nós? Então, nós temos que fazer esse exercício. Qualquer que seja nosso grau de evolução, estamos sempre colocados entre um superior que nos guia e nos aperfeiçoa e um inferior, perante o qual temos deveres a cumprir. É uma corrente. Damos a mão ao ser superior que nos ajuda, mas temos que estender a outra mão àquele que necessita ser ajudado por nós. Vamos lá. O perdão não é esquecer o mal recebido, mas não desejar nenhum mal a quem o pratica, inclusive aos inimigos, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aos quais não se deve guardar rancor ou desejo de vingança, mas procurar ajudar para que possam reparar os erros cometidos. Não dá para amar o inimigo como amamos o amigo. Isso é uma lei de afinidade, fluídica, física, verdadeira. Mas dá para não lhe desejar o mal. Dá para fazer uma oração em direção a ele, para que ele possa se melhorar e seguir?
Dá para vibrar por aqueles que desencarnam na qualidade de nossos inimigos, para que eles não se tornem os nossos obsessores futuros? Vamos oferecer alguma coisa boa. É a prática do Cristo. Se te bater em uma face, oferece a outra. É um outro modo de fazer. Não é ficar apanhando lado a lado, mas é mostrar uma outra forma de viver. O próximo. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. E nós vamos ver uma outra imagem deste amor quando vira amizade. Instaura a paz, irradia a confiança, estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros. É só o amor que tem esse poder. Nós temos 2 minutinhos ali e temos então que estar conscientes do nosso tempo. O próximo, por favor. O amor ao próximo significa fazer-lhe todo o bem que cada um gostaria que lhe fosse feito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso o Evangelho nos fala da caridade moral e da caridade material como expressões do nosso amor. O próximo. É dever de todos, é um exercício constante, mas a caridade moral é mais difícil. Portanto, é mais meritória, porque exige de quem o pratica o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância. Tolerância, uma palavra que até serve de chacota como tolerância zero, muitas vezes. Tolerância é o exercício que nós temos que fazer. O próximo. Para crescer e progredir espiritualmente, não é preciso fazer nada fora do comum. Não é necessário executar coisas extraordinárias, mas simplesmente viver e cumprir a normalidade da condição humana. Isso está no livro Conviver e Melhorar, de Lourdes Catherine. Então nós vemos aqui, é simplesmente cumprir a normalidade. Será muito difícil cumprirmos com alegria aquilo que a vida solicita de nós? Não é. Então basta que façamos este exercício, e eu creio que já é o nosso último slide, não, ainda tem mais um. Semeie sacrifícios e colha sorrisos. Tome a iniciativa de oferecer sua hora aos outros, e os outros virão espontaneamente trazer dias e dias de apoio ao trabalho que você se empenhou. O próximo. Esta alegria para com tudo e para com todos, para com os animais, para com as plantas, para com os seres, experimente. Desencadeie a causa do bem e o bem responderá mecanicamente com seus admiráveis efeitos. É a lei de ação e reação natural, de causa e efeito. Dê para a vida, porque a vida dará aquilo que nós estamos dando a ela. Vamos lá. Fora da caridade, não há salvação. Queremos agradecer aqui ao Lar de Frei Luís e fazer este convite, que está aqui num poema de Alta de Souza, Vem e Ajuda. E que diz assim para todos nós: repara além das rosas do teu horto, onde a luz da tristeza brilha e mora, a tristeza que segue vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem portos, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sobre as chagas de um peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre, ajuda a multidão que passa inquieto e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Muita paz a todos. Antes de passar a palavra para o senhor Eduardo, eu gostaria de agradecer a nossa irmã Marina por esta aula de transformação, por esta aula de como nos ensinar a nos tornarmos cada dia um pouco melhores. É muita coisa. Sabemos que não é fácil, mas todo dia é dia para iniciarmos alguma coisa. Todo dia é dia para começarmos a nos transformar, a nossa reforma íntima.
E por que não começar hoje, depois dessa maravilhosa aula? Que usemos o dia de hoje como um novo marco de nossas vidas. Muito obrigado, minha querida irmã. Leve o nosso abraço a todos lá em Taubaté, as casas espíritas de lá, que a casa está aberta a você toda vez que você quiser, a todos os seus amigos. Será um prazer sempre recebê-la aqui. Muito obrigado. Seu Eduardo, por favor. Nos caminhos que vinham para Frei Luís, víamos índios e pretos velhos portando penas e ramos de árvores com as quais limpavam todos os caminhos por onde nós passávamos, e seres encapuçados sendo aprisionados e levados para os sanatórios espirituais. Quando os que chegavam foram atendidos pelas irmãs de Rita de Cássia, que deram a eles leite e mel, e vestindo de alguns túnicas fosforescentes e transparentes que lhes davam graça e beleza. Entidades médicas comandadas por Dr. Pierre, por Dr. Ionacaia e o jovem médico do espaço cuidavam de vários irmãos. Entre eles, vimos sendo tratado Wilson, Silvia, Valtinho, sendo visto Tupicação, Bentivi e Ventania, dando frutos a todos os presentes, enquanto pétalas de flores caíam em profusão, nos odorificando. Telas de magnífica beleza nos são mostradas, mostrando cenas da ceia do Senhor, de Maria de Madalena e Maria em prece, e muitos outros. Tudo passava rapidamente, enquanto os jovens tocavam liras e violinos e outros instrumentos de corda, acompanhando o coral, quando começou a cantar, trazendo a todos nós vibrações positivas, enquanto as crianças distribuíam medalhas, correndo entre nós, como se estivesse brincando de berlinda. Essas eram medalhas de ouro, prata e bronze, que elas colocavam graciosamente em nossas mãos. Se aglomeraram por fim por trás da mesa, quando, cantando conosco, com as mãos unidas em forma de taça e erguidas para o alto, enquanto luzes caíam em profusão sobre todas as taças e se derramavam com cascatas de luz que se esparramavam por todas as salas. Enquanto terminou o coral, Frei Luís impulsionou nosso irmão Wilson e nosso irmão Nelson a se levantarem e foram abraçar os irmãos do coral, que tinham encerrado suas apresentações. Frei Luís, ladeado por Padre Isabel e Frei Leonardo, pousaram suas mãos nos ombros de nosso irmão Wilson, Nelson e Helena, tendo Frei Luís nos dito que devem ler o capítulo 17, item 16, com muita constância. Quando Wilson começou a falar, na luz de Frei Luís, vimos Rocha Lima ladeado por Gazola, Lauro Neiva, Melo, Ivan, Altamira, Odir e muitos outros em estado de prece, enquanto Rocha Lima orava também em silêncio, impulsionou a mão do nosso irmão na abertura do Evangelho, que caiu no capítulo 16, item 14, lido por Paulo Inácio, na luz de Lauro Neiva. Quando a irmã Helena falava, Frei Leonardo tomou minha mente, escrevi as seguintes palavras: meus caríssimos irmãos,
4 são as provas que todo ser encarnado tem que passar. E eles são a beleza, o poder, o talento e a riqueza. Dentre as 4, esta é a mais difícil, a mais dura, a mais triste, que o ser tem que vencer. Porque todos que nascem carentes de tudo e que tudo receberam de Deus, têm que, em sua maioria, desejam ter mais. E para tê-los não medem sacrifícios. Por isso Jesus disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas afirmando por fim, cuidem das coisas espirituais, que as materiais virão de acréscimo. Cuidem, irmãos, amem, se instruam, na certeza que Deus vos deu o que é necessário para terem e possuírem e conquistarem a vossa evolução. Luz e paz para todos. Leonardo. Quando a irmã Maria Angélica começou a falar, vimos Monteiro Lobato, Conan Doyle, Humberto de Campos e muitos outros escritores ligados ao Espiritismo presentes. Vibravam intensamente. E após os aplausos a nossa irmã, o Wilson voltou a falar na luz de Rocha Lima, demonstrando muita emoção. Graças a Deus. Obrigado, seu Eduardo. Vanete, por favor. Nossa boiúna é um oásis de luz e de paz, com belas cascatas, com sua água cristalina e fresca, onde mensageiros divinos recolhem dessa divina água e nos dão de beber, matando a sede dos nossos espíritos, no preparo para que muito possamos receber nesta maravilhosa reunião. E vemos que o céu se une à terra através do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Os pretos velhos e os índios varrem nossos caminhos, enquanto Santa Rita de Cássia nos distribuía favos de mel. Santa Rita e suas mensageiras parecem transparentes, tão belas e amorosas. Clara de Assis coloca sobre a mesa um grande cálice dourado com hóstias luminosas que nos serão distribuídas na canção a São Francisco e na Ave Maria. As irmãs que enfeitam as jarras e potes com as belas flores no salão recebem as duas, um afago de Clara de Assis, que fica junto à mesa em oração, bela, maravilhosa. São Jorge coloca sobre os ombros do nosso querido irmão Larosa seu manto vermelho, dando-lhe força, coragem, alegria e saúde. Dom Pedro, Marechal Rondon, Batuíra, Rui Barbosa, Monteiro Lobato, Oswaldo Cruz fazem à frente da mesa uma delicada reverência e colocam sobre ela livros de Chico Xavier. Nos dizem que precisamos ler mais, reler, sempre com atenção e carinho, no aprendizado com o nosso Chico, que vibra seu amor sobre nós e senta-se à mesa da sala 11, em oração, ajudando nos trabalhos desses médiuns que querem aprender e querem crescer com amor. Vemos nosso irmão Wilson ser cuidado em seu espírito e seu corpo físico. Dão-lhe a beber um chá de flores que lhe dá energias sem fim. As crianças espirituais felizes cantam belas canções de roda, de mãos dadas, alegrando ainda mais a nossa mini cidade do amor. Sheila e Meimei acompanham nosso irmão Nelson até a mesa e permanece até o final da nossa reunião junto a ele. Pintores famosos e queridos em todo o mundo, como Miguel Ângelo, Rafael, Bisset, Leonardo da Vinci,
de Cavalcante, Cândido Portinari, mostram-nos belas telas que enfeitam todo o salão. São paisagens, flores as mais belas que já pudemos ver, crianças correndo alegres, felizes, animais como ovelhas, vacas, cães, gatas, pássaros, o mar com sua cor e suas ondas, o mar revolto, mas belo, o céu cheio de estrelas, a nossa terra toda repartida, mas unida com o amor de Jesus, que maravilhosamente, inexplicavelmente belo, vibrando sobre com o seu amor, planetas que se aproximam lentamente. Em anos ou séculos, seremos unidos em um só pastor, Jesus Cristo. Como tudo é belo, Senhor! Espíritos sofredores, rebeldes, são trazidos pelo Dr. Bezerra de Menezes, recolhidos nas ruas, andando como zumbis ou causando confusões entre irmãos drogados, bêbados e aqueles aficionados no sexo. São colocados em grande enfermaria, recebem passes magnéticos, água fluidificada, o sopro reparador e ainda já melhores recebem pequeninos pães que Santo Antônio lhes distribui com afagos e orações. Serão levados às colônias espirituais à noitinha, na grande caravana do amor de Frei Luiz. Frei Luiz e Rocha Lima, Antônio Picoloto, Gazola, Odílio, Manuel, Samuel, Juca, Bernardino e muitos outros se dão as mãos em volta da mesa com grande alegria, saudando-nos. Frei Luiz e Rocha Lima nos abençoam cruzando as mãos sobre o peito, desejando-nos um ano de muito trabalho, fraternidade, amor, fé, esperança e alegria, muita alegria. Continue cuidando das crianças, elas são nossa esperança no futuro. Vejo-as sempre felizes. Que Deus os abençoe. Nossa irmã nos fala, ensinando-nos muito, e luzes como um arco-íris coloridas desce sobre ela, iluminando ainda mais as telas, as belas telas. Essa irmã palestrante veio de longe alegrar ainda mais a nossa bela reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Larosa, por favor. Recomeçar. Neste ano, se você conhecer uma boa iniciativa visando a erradicação da pobreza ou da violência, ajude como puder. Para dar certo, precisamos encontrar corações despojados como o seu. Está provado que o amor transforma, fazendo com que o bem cresça no mundo. Mas precisamos de um pouco mais para diminuir ou até calar as vozes da ganância e da indiferença, para realizar o ideal de uma humanidade de paz, de bem-estar, para todos, independente de nossas diferenças. Somos filhos de um mesmo Pai, que não vê desigualdade entre eles, sempre queridos. Esta é a justiça divina. Quantas vezes pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os sonhos? Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividi-la? Quantas vezes sentimos solidão, mesmo cercado de tantos espíritos encarnados e desencarnados? Quantas vezes falamos sem sermos notados? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltaremos ao lar com a sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima tenta cair justamente na hora em que precisamos parecer fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz, e a resposta vem num sorriso, num olhar cúmplice, num gesto de amor. Sentimos que somos carregados no colo por Jesus. E aí sim,
a gente insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em compartilhar, em estar, em ser, em Deus imenso amor, Ele nos abraça. Em nós, o nosso caminho, aquela difícil, mas capacitada, com o mais lindo dos seus olhos misericordiosos. E a gente insiste em seguir, prosseguir, avançar, evoluir, porque sabemos que temos uma missão: sermos felizes. Bom recomeço da irmã atenta que vos ama eternamente, Mei Mei. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, antes de passarmos a palavra para o Nelson para as considerações finais, eu gostaria de me dirigir a vocês por alguns minutos. Primeiro, já se encontra em nossa livraria a 4ª edição da Revista do Espiritismo. Conforme vocês sabem, essa revista ela é editada junto com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, e cada trimestre nós temos um tema, né? Um tema da atualidade. O tema desta 4ª edição é Sexo e Casamento à Luz da Doutrina. Além deste tema, temos outros temas muito bons, de atualidade também, escritos pelo nosso irmão Paulo Rezinski, que amanhã volta ao curso de doutrina aqui neste salão a partir das 19 horas. Temos temas assinados pelo Luiz Augusto Queiroz, pelo Dr. Paulo César Frutuoso e pelo César Reis. Então, aqueles que desejarem, aqueles que não fizeram a assinatura anual da revista, se quiserem comprar lá na livraria, ela custa R$10. Muito obrigado. Bom, sempre no início de cada ano, ou no início de cada período, nós fazemos uma projeção do que fazer neste ano, neste período, nesta semana. Posso citar, por exemplo, a gente tem uma mania de dizer que todos os nossos regimes vão começar na segunda-feira, né? A gente sempre planeja para começar o regime na segunda-feira. A gente nunca começa naquele dia, a gente deixa sempre para começar na segunda-feira, porque a gente sábado, domingo come muito, segunda-feira começa o regime, na terça-feira já parou o regime de novo, aí deixa para a próxima segunda-feira e vamos embora e não começa o regime nunca. Mas nós aqui também fazemos projeções para casa. Temos temas, temos palestras já programadas até o 2º semestre. E a gente sentiu um vácuo, conforme foi dito nas vidências aqui, da juventude. Então, disse certa vez um pensador teórico das grandes transformações sociais: se desejas mudar a sociedade, prepares bem a juventude. Porque o amanhã é da juventude, o amanhã já não é nosso. Temos que preparar a juventude hoje, o jovem hoje, para que amanhã ele assuma as rédeas de nossa casa espírita, as rédeas de grandes empresas, as rédeas do nosso estado, do nosso município e as rédeas até do mundo. A nossa casa tem compromissos profundos com a sociedade humana. Apontar o caminho, a direção, a transformação. Qual é o papel de uma casa ou de cada um de nós em relação à nossa juventude? Prepará-los para a condução, conforme disse, das responsabilidades que hoje assumimos. É importante prepará-los para que conheçam o solo no qual estão pisando e dessa forma interagir com os sentimentos, mas os valores que os seres carregam em suas vidas. A busca da paz, da verdadeira paz, será possível se os nossos jovens estiverem preparados e sentindo-se participativos. Por isso dizemos, a juventude é o nosso carro-chefe. Então nós estamos, através da evangelização, e com isso conclamamos a todos vocês
e aqueles que quiserem trazer para cá os seus jovens, que tragam, que estaremos preparando movimentos espíritas da juventude, preparando turmas, movimentando esta casa com aqueles que irão nos suceder amanhã. Precisamos de criar uma nova geração, e todos que vêm, sempre vêm com novas ideias, novos propósitos, sempre nos ajudam muito, né? As ideias são sempre, ainda mais as ideias dos jovens, estão mais frescas, né? Então nós precisamos criar um ambiente nesta casa da juventude, e a evangelização está cuidando disso. Precisamos trazer jovens para casa, movimentar esta casa, fazer o novo amanhã, e o novo amanhã se faz com hoje, preparando o jovem hoje. Nós vemos isso aí na sociedade, né? A nossa preocupação com essa juventude hoje envolvida com jogo, com vícios e com tantas coisas erradas. Precisamos recuperar essa juventude toda, porque eles são o amanhã. Eles trarão um novo melhor para nossos filhos, para nossos netos, para nossos bisnetos e quem sabe até para nós mesmos. Então, conclamamos a todos que se unam ao Lar de Frei Luís na formação da juventude espírita. Temos notado que a procura pelo primeiro atendimento aqui no Lar de Frei Luís ele tem aumentado muito. E nós temos uma capacidade de atendimento. Não adianta a gente ter aqui, conforme hoje de manhã, a fila estava enorme, dava 2 voltas ali no Fraterno. É impossível atender essa quantidade de gente num dia só. Então o Nelson se movimentou aí, junto com outros irmãos da casa, e nós isso foi resolvido praticamente estes dias. Então a partir da segunda quinzena de março, nós faremos primeiro atendimento. Aquelas pessoas que procuram a casa a primeira vez terão atendimento às segundas-feiras, de 14h às 18h. Às quartas-feiras, quando nós só começamos a atender lá no Fraterno a partir de 14h, 15h, passaremos a atender a partir das 8h da manhã, de 8 às 12h, e depois o horário da tarde normal. Haja aí um intervalo aí para as pessoas irem ao almoço, fazer um descanso. Então atenderemos também às quartas-feiras, teremos um grupo para atender também às quartas-feiras, de 8 da manhã às 12h. E às sextas-feiras também teremos atendimento das 9 da manhã às 2 da tarde. Esse atendimento é para aqueles que nos procuram a primeira vez, de forma que a gente tenha capacidade de atender essa quantidade imensa de pessoas que tem nos procurado às quartas e aos domingos, e também já às segundas-feiras também já existe um movimento muito grande. Então nós estamos ampliando também as quartas pela manhã, às sextas de 9 às 14, e às segundas-feiras passaremos o horário então para 2 da tarde às 18h. Que isso aí, por favor, seja divulgado para que a gente tente diminuir esse volume de pessoas, principalmente aos domingos de manhã, que tem sido muito grande. A partir do dia 18 de março, diz que uma pessoa reclamava muito da cruz que carregava. E a cruz era pesada, e disseram a ele que havia um lugar, que havia um depósito de cruzes, que ele podia de repente ir lá, deixar a cruz dele e pegar uma cruz mais leve. Ele assim o fez. Foi procurar um depósito e achou lá uma casa onde haviam milhares de cruzes. Foi recebido na porta. Ele disse: não, a minha cruz é muito pesada, eu quero pegar uma mais leve.
Mas, pois não, o senhor pode deixar a sua cruz aqui, o senhor entre e vai procurar uma cruz mais leve. Ele entrou, procurou a cruz, e carregava uma, e pegava outra, e pegava uma, passou o dia inteiro. No final da tarde, já perdido no meio daquela multidão de cruzes, ele pegou uma cruz que ele achou que estava mais leve, botou no ombro e começou a saiu. Quando ele saiu, a pessoa que estava na porta disse para ele: ué, mas esta é a cruz que você entrou aqui. Ele falou: é, deixa eu ir embora com essa, porque essa aqui é a mais leve que eu aqui encontrei. Então não adianta fugir. A nossa é a nossa. Vamos carregá-la. Cabe a nós torná-la mais leve. Através de ensinamentos que tivemos hoje aqui da nossa irmã palestrante e de nossos irmãos videntes. Muito obrigado a vocês. Bom domingo. A palavra agora está com o Nelson para o encerramento. Nós estudamos algumas visões e colocações de filósofos, sociólogos. E existem alguns sociólogos bem radicais e outros mais moderados que analisam a sociedade com pessimismo ou com otimismo. E existe um sociólogo que nos diz que a sociedade que nós vivemos hoje é a sociedade da decepção. Não que a decepção ela seja hoje a decepção que nós conhecemos. A decepção sempre existiu na nossa caminhada, até pelas condições que sustentamos dessa imperfeição. Mas a decepção que hoje vivemos é intensa, porque temos expectativas e nos deixamos carregar por uma série de vontades e de impulsos. E como a materialidade ela está arraigada, facilmente nos decepcionamos com aquilo que não deveríamos nos decepcionar e nem nos interessar tanto. É aí que entra a questão da juventude. Nós temos uma responsabilidade imensa em conduzir essa juventude. Nós precisamos tê-la para poder transformar a sociedade na qual vivem, assim como preparar o caminho daqueles que virão atrás dela. E a nossa obrigação é preparar o caminho dessa juventude. Por isso, essa união que devemos ter, porque é uma responsabilidade, deixarmos aqui uma sementeira, e eles deixarão mais sementeiras, e assim esse mundo irá colher aquilo que verdadeiramente plantou. Quem sabe se esse não será o caminho da regeneração. Eu, quando abri o jornal hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, eu fiquei estarrecido com o que pude ler. E todos provavelmente já tiveram oportunidade de avaliar isso em casa, sozinhos. 31 mil homens, mulheres, jovens estão com auxílio doença porque são dependentes químicos. Falava ainda agora com Wilson o quanto não se gasta para recuperar, o quanto não se deixa de produzir numa sociedade, porque não são só como o nosso imaginário muitas vezes nos trai, por nos forçar a pensar assim. Não trata-se de uma camada pobre. Nós estamos falando
de uma forte presença da classe média. Hoje os presídios não são como antigamente, que pensávamos apenas que eram feitas para aqueles pobres e que apresentavam uma diferença na sua tez. Hoje os presídios estão cheios de pessoas brancas e de classe média. E aí estarrece quando observamos que de 2006 a 2012, 210% de aumento do uso do crack e da cocaína. A Polícia Federal tem um relato mais estarrecedor ainda sobre esse crescimento brutal das drogas que destroem espíritos e que colocam esses espíritos a serviço de falanges destruidoras que organizam no mundo e no submundo do crime no espaço verdadeiras falanges que aterrorizam. E o que nós estamos fazendo aqui é tomar conhecimento desses fatos e preparar a nossa caminhada para ajudar os que tanto necessitam, principalmente esses jovens que falarão para outros jovens e darão um recado que é o da libertação. Assistam o filme Os Miseráveis, que terão uma visão que Victor Hugo, esse grande espírito que ainda nos fornece primorosamente determinadas obras, nos deixou, que foi um livro que mexeu com a minha juventude e que consequentemente irá mexer com qualquer um a partir do momento que identificamos como é possível mudar o sentimento do ódio para o amor quando resolvemos servir a alguém. E foi o que aconteceu com o protagonista no filme, quando ele se sente responsável por uma vida que está indo e uma vida que está vindo. Nisso ele cria a possibilidade, abre uma porta, essa porta estreita do amor. Que possamos juntos trabalhar nesse sentido. Quinta agora nós temos a nossa reunião de dependência química. Solicito a todos que, por favor, tenham nos ajudado como médiuns, que aqui estejam às 6 horas. Tá? Apenas a título informativo. Como todos sabem, nós temos uma creche com... O ano passado eram 200 crianças, que pega de 4 meses a 4 anos, que entram às 7h30, 8 horas da manhã, 6, 5 horas da tarde. Esse ano nós demos um jeitinho em aumentar para 220 crianças, com o mesmo espaço, com as mesmas instalações, mas a procura é muito grande. Então nós conseguimos, com um pouquinho de jeito, colocar mais 20 crianças. O nosso projeto meio aberto, que nós tínhamos 140, que eram crianças que já iam de 4 a 12, esse ano, justamente em função dessa calamidade que está se abatendo, em especial o crack, que é uma droga muito barata e que as pessoas com poder de aquisitivo praticamente nenhum conseguem, porque uma pedra de crack custa R$1, R$2. E isso, você trabalhando aqui, tomando conta de um carro, não sei o que, você consegue R$10 por dia, é o suficiente para eles passarem drogados o dia inteiro. Então nós criamos mais uma classe de 12 a 16 anos, de forma que esperamos colocar mais 60 adolescentes de 12 a 16 anos na casa. E quem sabe se no ano que vem não conseguimos colocar, em vez de 210, 220, 300, temos algumas limitações de espaço físico, mas temos também limitações financeiras, porque isto tudo é custeado por pessoas físicas. Não tem custeio de governo, não tem custeio de empresa,
não tem custeio de nada, somos nós que indo ali na tesourariazinha, dando um dinheirinho, pegando um carnezinho e pagando quanto quiser e quando quiser, e através de livraria e de cantina e de quiosque das flores e de estacionamento, é através desse movimento que nós conseguimos manter essa obra imensa, né? Além dos 24 idosos que moram na casa de Felipe e nada pagam, além das crianças especiais lá em cima no grupo Meimei, que também passam o dia inteiro aqui também, que nada pagam. Então é através desse movimento que o Nelson está falando aqui, que essa bandeira foi levantada por ele, através dessa bandeira de tentar. Nossas condições são limitadas, até de espaço físico também, de pegar mais 20 e botar na creche, de pegar mais 60 este ano e colocar no projeto, e quem sabe buscar mais um aqui, mais um ali. Se nós conseguirmos fazer com que 10% disso floresça, dê frutos na vida, aliás, se conseguirmos que salvar nós já nos damos por satisfeitos, porque estamos fazendo humildemente o nosso papel, a nossa obrigação de espíritas, e conforme de novo a nossa irmã falou, de caridade. Sem caridade não há salvação, e quando fazemos caridade para um próximo, a salvação é nossa. Não estamos trazendo salvação para quem estamos fazendo a caridade, estamos trazendo salvação para nós. Nós nos sentimos bem, nós respiramos melhor, nós dormimos melhor, nós nos sentimos melhor como gente, como homem. Então é só uma desculpe, Nelson, por eu ter interrompido, mas é só mais um detalhe para vocês saberem o que nós podemos fazer, o que nós estamos tentando fazer, de forma a nos envolver nesse movimento de melhorar um pouco a vida do nosso semelhante. Desculpa, Nelson. Para finalizar, eu só queria comentar muito rapidamente, mas bem superficialmente. Nós temos algumas reuniões fechadas, reunião de Antigoécia, reunião de materialização. Na sexta-feira última, nós tivemos uma reunião de Antigoécia. Para quem não sabe o que é Antigoécia, é a antibruxaria. Portanto, é um trabalho que é feito de quinta à noite para sexta pela manhã. Trabalho que exige bastante preparo. E um centro espírita não tem que ser dirigido pela vontade do homem, tem que ser dirigido pela vontade dos espíritos maiores. Lógico que o homem estará sempre atento, passando tudo pelo crivo da razão, e aquilo que não for coerente deverá sim ser questionado, porque é preferível você renunciar a 99 verdades a aceitar uma mentira. E nesse dia nós temos um comportamento que justifica o que eu estou lhes dizendo. Nós vamos à cabine e então, através de um médium, nós ouvimos o que os espíritos têm a nos dizer e passamos pelo crivo da razão. E o ensinamento de sexta-feira foi simples, porém profundo, muito profundo. E simplesmente ele disse: a caridade não deve ser apenas desenvolvida pelos médios da casa aos que chegam, mas principalmente a caridade desenvolvida entre os médiuns da casa, porque aí está a verdadeira caridade. É que todos se unam, que todos se ajudem, que todos sintam a dor que o outro sente, para que possam verdadeiramente ajudar. Porque no momento que isto acontecer, esta casa se tornará, como toda e qualquer casa, a casa do Pai. E a caridade que aqui se desenvolve
de uns para com os outros, tornar-se-á a maior de todas as caridades, que então será derramada para fora dos portões, que, como foi dito aqui na prece inicial pelo nosso irmão, nós vamos espargir em todas as direções. Não adianta vir aqui mecanicamente ou simplesmente para ouvir, mas para internalizar e para vivenciar o que aqui foi dito na casa, no primeiro passo que temos que dar. Ave Maria, por favor, Amilcar. Senhor dos mundos, Senhor da vida, grande arquiteto do universo, banha-nos com a tua luz, porque precisamos beber da tua boca, Senhor. Precisamos sentir cada vez mais a tua presença, mas sabemos que nós temos um caminho a percorrer em tua direção e muitas vezes tombamos, caímos, tropeçamos e nos olhamos com indignação, desconhecendo que em nós há uma parte tua e que aqui estamos para experimentar esses tombos, esses tropeços. Senhor, ajuda-nos. Envia teus mensageiros de luz para que possamos ser intuídos e elaborar o verdadeiro caminho, que é o da porta estreita. Tu mesmo disseste: bata e bata sempre, bata e não se canse nunca de bater, e continue a bater e bater sempre, porque a porta será aberta, e no momento em que ela se abrir, estupefato ficarás diante das revelações que serão feitas, e então conhecerás todas as leis que regem esse universo, e comigo ficarás. Mestre, ajuda-nos, para que também possamos ajudar aqueles que tanto precisam, para que possamos fazer desta casa a verdadeira casa do Pai, doando-nos, entregando-nos a caridade, e em primeiro a caridade entre nós, para que possamos fazer a caridade com os nossos irmãos de fora, que aqui chegam tão necessitados. Senhor dos mundos, que esta luz chegue aos hospitais, aos leitos nos quais muitos estão deitados e pedindo, rogando a tua ajuda. Aqueles que estão nas ruas, sob as marquises, nas noites, sozinhos e entregues aos seus pensamentos tristonhos, pessimistas, que possam ser tocados, que mãos iluminadas possam levar o pão, a água
e o afeto. Senhor, dá-nos força para continuar neste caminho, ajudando benevolentemente a todos que aqui aportam. E assim, na certeza de que estamos sendo ouvidos, tratados e acolhidos, nós pedimos por esses nomes de encarnados e desencarnados que ganhem o que tanto necessitam, e certos de que aqui recebemos os nossos remédios espirituais, pedimos então permissão para encerrar esta reunião cantando o hino a Frei Luís e levando lá para fora, além dos portões, dividindo, socializando tudo o que aqui recebemos com tanto amor. Graças a Deus. Sejamos unidos, amigos leais, servindo ao Senhor, confiando em devoção. E a nossa bandeira é de amor e paz, de íntimas lutas e renovação. Ó bom Frei Luís, amigo do bem, guia feliz pela vida em todos os momentos de dor e alegria. Esteja Jesus em nossa companhia. Seja nosso lema, construindo na terra o nosso porvir, e a caridade será nosso emblema em prol da criança do bem.